Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Lara Kertes. Nós estamos começando agora o segundo episódio da segunda temporada do videocast Beleza Limpa, promovido pela doutora médica Camila Meccia, que é membro da Sociedade Brasileira e Americana de Dermatologia. E a gente hoje vai bater um papo com o único repetente da temporada de entrevistados do Beleza Limpa. A gente está falando do amigo querido Daniel Cade, que é quem vai bater esse papo aqui com a gente hoje. Mas antes eu quero lembrar vocês que o livro Beleza Limpa está à venda na Amazon e a versão em inglês já saiu. E vocês também podem procurar aqui, atendendo a pedidos. A doutora Camila traduziu o livro e nós já estamos aqui com a edição também em inglês. Então, para todos que quiserem, o conhecimento está aqui. E lembrar também que esse não é um livro qualquer, é um livro de consulta, é um livro de cabeceira, onde você pode ler do último capítulo para o primeiro, você pode ler no meio e depois voltar. Por isso ele é fácil, por isso ele é didático e por isso vale deixá-lo. Eu já tenho o meu e é muito fácil de entender. A dinâmica é tranquila. Acho que a Camila conseguiu trazer essa linguagem médica para uma linguagem leiga, popular. Então, é um livro de cabeceira mesmo, para qualquer pessoa. Daniel, a gente vai estar com um tema nessa temporada, nessa edição, e a pergunta desta edição do nosso videocast é: o que você deveria ouvir do seu médico e agora também do seu nutricionista, mas você não ouve? Então, a gente já bateu um primeiro papo aí, Camila já deu uma pincelada pra gente aí sobre o que é saúde, sobre essa medicina integrativa que ela acredita. E o motivo pelo qual a gente escolheu trazer você de volta é porque existe uma sinergia muito grande entre o seu discurso e o discurso de Camila. Verdade. E a gente ouve muito. Sempre que a gente escuta a Camila falar, eu, por exemplo, que sou amiga dos dois, eu associo algumas coisas a você e a verdade, e o contrário também é verdade. Então, ter você de novo pra gente é uma alegria enorme, ela vai falar sobre isso. E aprender com você de perto é sempre muito legal, porque você, assim como ela, tem uma fala fácil, tem uma conversa que alcança a todas as pessoas. E a gente estava exatamente falando sobre isso no primeiro episódio. Como é importante democratizar o conhecimento e falar de forma acessível para todas as pessoas. Porque não é todo mundo que pode ter uma médica dermatologista para chamar de sua, nem um bom nutricionista para chamar de seu. E vocês dois dão a oportunidade de democratizar a fala e o conhecimento através de outros veículos. E isso traz conhecimento para as pessoas. E isso é muito bom. Então, obrigada. Obrigada pelas palavras aí. Para mim é uma honra estar aqui com vocês duas. Vocês me inspiram e eu acho que não é só o discurso meu de Camila, não. Eu acho que a gente tem uma filosofia de vida muito parecida, a gente é da mesma tribo, eu acho. E a sintonia é no que a gente acredita, né? Então vai também no discurso, mas na forma de viver, né? Nas nossas escolhas. Então, para mim, estar aqui com vocês E você, né? Não vou nem falar que a gente já tem essa relação de muito tempo, você já foi minha paciente, enfim, tem muita confiança, muita admiração. Vamos aqui, vamos nessa. E agora eu vou pedir licença a vocês aí, telespectadores, e quem está ouvindo também aí no carro. Eu vou recolher a minha insignificância e passar a palavra para os especialistas, porque eles vão discursar aí sobre o tema, eles vão falar sobre essas coisas parecidas que eles têm, eles vão contar um pouco desse conhecimento e a resposta que vai sair no final, que é que você precisa ouvir do seu médico e que você ainda não ouviu. A resposta desta vai ser provavelmente diferente. Ainda não ouvia tanto, mas agora está ouvindo bastante. Ouvir, então, né? Mila, para começar, eu quero falar com você, porque você me disse que chamou Daniel, porque grande parte do tempo que você usa no seu consultório com seus pacientes para falar de pele, que você ensinou pra gente no último episódio, que é o maior órgão do corpo, e ninguém se dá conta disso, é falando de alimentação, porque uma coisa está completamente diretamente ligada à outra. Então, eu queria que você levasse o papo aí nesse viés e discutisse com o Daniel um pouquinho dessa relação pele, alimentação, intestino e tudo mais. Daniel, você não poderia faltar, isso é óbvio, porque realmente o que você falou é verdade. Não é só o discurso, é como a gente conduz nossa vida. E eu percebo realmente que nas consultas dermatológicas, 50% pelo menos do tempo é falando de alimentação. E assim, quando entra o paciente no meu consultório, eu sinceramente já sei o que ele come. Você tem já olhar clínico. Exatamente, com o meu olhar clínico eu já sei, Camila, eu já vou direto na pessoa, eu começo perguntando, vamos falar, então vamos lá, vamos tratar, sei lá, menopausa, vou falar de temas assim aleatórios, né? Menopausa, a pele está mais seca, ou acne, a pessoa está com espinha. Então, chega lá querendo tomar remédio, a primeira coisa que eu pergunto, mas vamos lá, você toma o que de café da manhã?
Você almoça Legal, o quê? Você janta o quê? Porque eu acho que é importante eu ver dentro da realidade daquela pessoa o que é possível, o que a gente precisa mais intervir. Né? E uma das coisas que a gente é muito alinhado é isso de alimento real. Não tem como ter uma pele bonita, gastar dinheiro no melhor tratamento de pele, no tratamento mais caro do consultório, se você não come bem, não dorme bem. E a alimentação realmente é uma coisa assim, muito, muito direta, que as pessoas percebem. Se a pessoa puder fazer um tempinho de ajustes na alimentação, ela vai perceber. Então, às vezes eu falo isso para o paciente. Faça aí uma semana, porque quando você perceber resultado, vai deixar de ser uma imposição minha e vai passar a ser uma escolha sua. Que é isso, né, de escolhas. Então, parece um discurso óbvio, essa coisa de comer comida de verdade, mas não é, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre isso. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. A gente estava se essa maquiando introdução, para vir para cá, aqui embaixo, e o maquiador falou assim, uma coisa que serve aí para a mulherada. Se as mulheres soubessem, elas economizavam mais dinheiro na compra das maquiagens e investiria na pele, porque não tem mágica, não tem pele boa, não tem maquiagem boa com pele ruim. Sim. Então, e a pele, duas coisas que eu escuto muito de Camila e de uma outra médica também, que é a minha ginecologista, elas dizem assim, a dermatologia, ela está diretamente ligada a duas questões, aí você me corrige se eu estiver errada. A primeira é a alimentação, o que você come traduz na sua pele. E as doenças emocionais que reagem na pele. Também. Eu já né? falei no outro episódio. Muitas doenças psicológicas, a reação do corpo vem através das dermatites e dos problemas de pele. A pele tem a Rosácea, mesma formação embriológica do sistema nervoso central. Então, isso não é só uma suposição. Né? É do mesmo folheto lá, quando se forma o embrião, deriva a pele e sistema nervoso central. Então, parece óbvio, né? Dizer, o ser humano, eu explico meio assim para o paciente, uma linguagem bem simples. Se alguém criou a gente, quem quer que tenha sido, né? Ele criou o homem para comer comida e fez a comida, né? A comida está aí na natureza, mas aí a gente fez um monte de outras coisas, os industrializados, que eu considero que também tem assim, a sua importância, porque a humanidade também não teria sobrevivido a guerras, né? A escassez, não teria ido para o espaço sem comer, então isso também é importante. Mas a gente tem que colocar esse tipo de comida no lugar dela, né, Danilo? Perfeito. Eu penso bem parecido, acho que a pele é o reflexo do nosso intestino. Né? Muitas vezes o problema não está na pele, o problema está no intestino, que é uma espécie de... É uma camada também, né? Como se fosse uma pele interna. Quando a gente come alguma coisa, a gente engole, muita gente fala assim, entrou no corpo. Não. Entrou, passou pelo tubo ali, vai pelo intestino. Para entrar no corpo, ele tem que ser absorvido. E a depender de como o seu intestino seja, né? Se você tem um intestino saudável, íntegro, você vai absorver o que o seu corpo está preparado para absorver. Se você tem um intestino bagunçado por conta de maus hábitos alimentares, por conta de excesso de álcool, de toxinas de modo geral, de uma alimentação inflamatória, e aí você acaba tendo um intestino permeável que vai absorver uma série de proteínas, de moléculas que não são, vamos dizer assim, bem reconhecidas pelo corpo e que podem se manifestar. Isso é absorvido, o sistema imunológico praticamente 70% está no intestino. Então, isso acaba causando uma confusão onde o sistema nosso de defesa reconhece essas partes mal digeridas, grandes, de proteínas, de moléculas, de toxinas, partes de bactérias, começa a reagir com isso e, de alguma forma, isso pode tanto ir lá parar numa articulação, se essa proteína aparecer com articulação, pode ser na pele, né? E, enfim, dermatites e outras coisas mais. Acne, por exemplo, você falou da acne agora, é uma das coisas que mais tem relação com comida, né? É óbvio que devem ter aí questões de tipo de pele, deve ter genética também, obviamente, mas é fato, se você consumir a minha vida inteira, eu vi isso no consultório, se você se entupir de essa combinação, laticínios, açúcar, farinha, você, em algum nível, você vai desenvolver alguma acne, nem que saia uma espinha na ponta do seu nariz. Então, tem relação, vários estudos que mostram, não confirmam 100%, mas mostram uma grande relação de consumo de leite
e derivados, por exemplo, e açúcar associado, que é o quê? Um sorvete. Nescau, Você para que ali, eu amo. você para ali para comer, você para ali para comer um sorvete. O que é o sorvete? Uma casquinha. É leite, entupido de açúcar, aromatizante, né? Emulsificante, um monte de coisa. E aquilo vem para o seu corpo. Então, né? Aí tem toda a questão hormonal que o leite aumenta a liberação de insulina e perere parará. E aí, enfim, isso vai se refletir na pele. Então, eu acho que com essa agora nova teoria, né? A nova teoria, a teoria mais bem aceita de que existe que todos os problemas começam no intestino, com o intestino permeável, né? Essa hiperpermeabilidade, muita coisa, eu acredito que comece aí. E o que faz o intestino ficar permeável? Os hábitos alimentares, né? Fumo, excesso de álcool, toxinas ambientais, estresse, né? Então, desconexão com a natureza, muito álcool 70, pouco pé na terra. Né? Então... Exatamente. Eu falo muito assim, o povo gosta muito de falar sobre essa modulação intestinal, né? Então, é remédio, é probiótico, é prebiótico, mas assim, a verdadeira modulação intestinal, na minha opinião, é a alimentação, porque não adianta você tomar um probiótico durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque você para de tomar, depende da comida que você dá para o seu intestino, né? Exatamente. Qual é a bactéria que vai sobreviver? Outro dia eu assisti um seriado sobre isso. É isso. Meio de cultura. Qual é a bactéria que vai sobreviver no intestino X, Y, Z? Porque não importa o probiótico que você tome, a modulação intestinal acontece com a comida que você come todo dia, né? Eu gosto muito de uma classificação de Rita Lobo dos alimentos. Não sei se é dela, deve ser, né, da nutrição, porque cada hora vem uma modinha, né? Classificação, proteína, não sei o quê, caloria. No último episódio a gente falou muito disso, né? A gente deixa de contar a caloria e passa a ver a qualidade do alimento. Agora tem essa coisa de que a proteína, porque a pessoa não pode perder músculo por causa das canetinhas que a gente vai falar aqui, que a pessoa perde músculo e aí está com sarcopenia, precisa de proteína, precisa malhar. Sim, mas é importante, é a nossa relação afetiva com a alimentação, que a gente falou aqui. Então, essa coisa de ficar classificando comida, eu não gosto muito, né? Porque a gente vai comer... Então, vamos comer comida. Né? A gente não come carboidrato, proteína. Exatamente. Eu vejo hoje em dia as crianças já... Aí a proteína e o carboidrato... Não, gente, é a comida. Cadê o feijão? Cadê o arroz? Cadê a carne? Né? Não é legal você falar isso, Camila, porque assim, na comunicação que a gente faz aqui na internet para todos os públicos, e eu vindo dessa área, é muito difícil a gente, não, de alguma forma, não traduzir. Porque ficou uma coisa tão... caricata, assim, no sentido das pessoas levarem isso, que se você, em alguma forma, no seu discurso, não trazer também esses termos, é como se as pessoas não ficassem muito claro. Então, quando eu falo muito, eu sempre ficava ali falando, né, tem que comer comida de verdade. Aí o que eu mais recebia de feedback, eu olhava, pessoal, o que é comida de verdade, Daniel? Né? Tá vendo quando eu digo que parece óbvio, mas não é. Tá tudo tão desconectado, tá tudo tão assim... Pra mim, comida é miojo, é isso, é aquilo. Que as pessoas falam, sim, comida de verdade é o quê? Como assim, Daniel? E aí, enfim, aí a gente vai tentando traduzir, né? E é muito legal esse comida de verdade é o que vem da natureza, é o que eu digo. Você plantou, ou bicho também, porque o ser humano é carnívoro, né? Aí depende, óbvio, do ideal de cada um, do conceito de cada um, mas a máquina que a gente falou aqui foi programada para digerir, e a gente é feito aquela frase, né? Você é o que você come, porque... Todo o metabolismo celular, ele precisa da energia que vem do alimento e também da respiração, do oxigênio, que é o outro capítulo que a gente vai falar aqui. Então, respirar é uma coisa que a gente não aprende. Tem técnicas milenares de respiração. Legal que você vai trazer isso aqui, viu? Comida de verdade, gente, é o quê? Você plantou... o arroz. Existe pé de arroz, é comida. Né? A carne é o bicho. Você trouxe o arroz. Aí tem uma galera hoje comendo aquele biscoito de arroz para se isopor. Que negócio ruim, viu? Aquilo não é comida de verdade. Cadê o ingrediente? Lê o ingrediente, não é comida de não verdade, você entende? Você trouxe um bom exemplo aí. O arroz, que a gente come, beleza, comida de verdade. O biscoito, aquilo ali, beleza, um biscoito de arroz é considerado como um fit. É muito doido isso, né? Porque o arroz branco é condenado. E aquele arroz que é processado, industrializado, ele pode até ter poucos ingredientes e tal, mas aquilo ali não tem nutriente naquilo. Eu adorei seus vídeos que você fez outro dia, assim, da batata frita. A gente criou da água de coco. A gente criou por isso essa da água de coco eu não vi, não. A gente criou por isso, porque as pessoas não têm noção do que é, entendeu? O que é o alimento in natura, que é a comida de verdade, o alimento processado, que ainda assim a gente
utiliza, por exemplo, eu ontem fiz um macarrão com molho de tomate, eu usei o molho de tomate, aquele pomodoro, o passata, né? Aquele de que garrafa. não é tão ruim, que é isso Não, dentro de uma ali é molho de tomate, classificação. você lendo o ingrediente, tem vários tipos, né? É legal. Pô, se eu fosse fazer o molho de tomate, pegar o tomate, 5 quilos de tomate, pra fazer 1 litro de tomate, de molho, não ia fazer. Beleza. E aí eu tento trazer para as pessoas esse bom senso de Do até que ponto equilíbrio, né? é que é. Aí tem, depois do processado, o que a gente não deve, de fato, comer, que são os ultraprocessados. É. Que aí é, no caso, o macarrão congelado, pronto. Não estou generalizando, né? Porque pode ter um que seja bom. Mas o que a gente vê geralmente é o macarrão ou aquela lasanha pronta. Ali não é comida de verdade. Então vamos dar um exemplo. Parece, né? Parece uma lasanha. Não é uma lasanha da vovó. É uma lasanha cheia de... Vamos dar um conservantes, exemplo aqui, açúcar. então, já que você falou uma coisa que realmente parece óbvio, aquela frase que eu falei, mas não é. Porque como é que você fala para a pessoa pergunta o que é comida de verdade, gente? Pelo amor de Deus, então. Vamos dar um exemplo aqui, essa classificação de alimento in natura, processado e ultraprocessado, que é o que a gente não deve comer. Então, você falou da batata frita. Né? A batata, você planta, tá lá um pé de batata. Então, você pega a batata... Você compra no mercado, ela lá, seca lá, né? Ela como a gente compra, pode ser inglesa, doce. Você comprou ali, ela tá in natura. Ali você pode fazer uma sopa com ela, você pode assar, você pode fazer, enfim, até botar, fritar, o que for. Não é a mesma coisa você pegar uma batata, cortar ou descascar e fritar no óleo mesmo. Não é a mesma coisa de comprar a batata frita pronta no fast food, porque primeiro que não é naquele óleo que você usa em sua casa, é parecido, mas tende a ser pior, e tem ali outras coisas na batata. Quando a gente compra batata congelada, Que conserva não é só ela, batata, né? não é batata descascada só. Entende? Então tem ali algum aditivo químico que vai realçar sabor, tipo um glutamato monossódico, que não é legal. Vai ter ali algum corante, muitas vezes, ou vai ter ali alguma coisa para poder não juntar umidade, um antiumectante. Então esses aditivos, que sempre foram muito subestimados, hoje estão sendo muito estudados. Até que o Kennedy lá, o cara lá dos Estados Unidos lá, ele tá brigando muito com isso, né? Com os corantes. Então, o chocolatezinho na bolinha lá colorido, Você viu? não pode mais Agora ser não está derivado apto de para... petróleo. Não é recomendado para humanos, né? É. E o Doritos também, né? Aquele E aí, salgadinho daqui lá. a pouco, os fines da vida, porque é isso que eu digo. Outro dia, eu adorei também outro vídeo que eu assisti seu, falando de filhos, né? Sim. Que quando o seu filho era pequeno, que aí ia para as festas, aí daqui a pouco estava caindo do bolso um monte de chocolate, coisa, e assim, a minha filha também adora chocolate. Então, como é que a gente educa isso, né? Eu procuro sempre perguntar, ô Bela, isso aqui é o que tem aqui dentro? Para ela mesmo me responder. Que outro dia ela me perguntou dessas balas fine, né? Eu falei, filha, vem cá, o que é isso aqui? Vamos ver aqui. Isso aqui é idêntico à sua massinha de modelar, você já viu? Isso aqui é uma borracha colorida. Mamãe, mas eu amo, é uma delícia. Gostoso. Aí eu falei, tudo bem, é uma delícia. Você pode comer de vez em quando. Não vai morrer de comer plástico um dia na vida, não. Eu acho Mas o um dia na vida. eu acho que o grande ponto aí é o bom senso e é não proibir. Eu não tive essa maturidade, né, lá atrás. E aí eu era radical. Não pode. E como não tinha em minha casa, quando ele saiu da bolha de dentro de casa, que entrou na escola, que começou a consumir isso e ter acesso, eu continuei rígido, resistindo, tipo, não vou dar isso. E aí o que ele fazia? Eu não conversava com ele muito sobre isso, só dizia que não prestava. E aí ele começou a comer escondido. Porra, mas todo mundo come, entende? Tá vivo? E aí toda privação gera compulsão. Eu vi isso. Não chegou a ser compulsão. Em outra situação. Mas ele começou tipo, quando tinha acesso, quando tinha no aniversário, eu comecei a perceber, porra, os meninos, todo mundo brincando na escola, na festinha da escola. E meu filho, toda hora, saía do baba, vinha pra comer doce, voltava. Que larica desgraçada dessa, que porra, né? Ficava chateado com isso e não entendia. Quando eu via, era porque, como os meninos não tinham essa proibição... E olha, Daniel, isso é tão verdade que eu acho que eu já até contei isso aqui no último podcast com você, mas não tenho certeza, eu vou repetir. Na época eu nasci em 1981. Então, eu nem vou falar década de 90, vou falar década de 80. Eu tinha uma amiga, e minha mãe trabalhava na mesma empresa da mãe dela, e eu e ela, a gente era amiga. E a mãe dela, em 80, já era vegetariana. E ela era uma menina que tinha muitas restrições.
Não pode isso, não pode alimentares em aquilo, não casa. pode isso, não pode aquilo. Muita restrição alimentar em casa. E assim, a mãe viajava muito, era engenheira, viajava muito. E sempre que a mãe viajava, ela ia ficar hospedada na minha casa. E na minha casa sempre foi regrado, mas nunca foi proibido as coisas. Um dia, a gente pegou ela, quase eu digo o nome, pegando um chiclete. Lembra naqueles centros comerciais? Eu acho que hoje não tem mais. Quando a pessoa fumava, não tinha um cinzeiro com areia e o lixo embaixo? Vixe, Ela Maria. pegou um chiclete na areia e botou na boca. E aí eu vi aquilo, eu fiquei perplexa com aquilo. Aí minha mãe comentou com a mãe dela. E aí a mãe dela falou, eu já sei o que é. É porque ela nunca chupou chiclete. Ô, gente. Então, assim, é a coisa da restrição, né? É igual a droga, né, gente? Tiara, A verdade é essa. eu- Você traz pra si quando droga é bom porque a pessoa vai experimentar sem você e vai curtir o barato. Então, é aquele de você dizer mesmo, é O bom. problema é que é bom e mas aí... faz mal, tem e consequências. comigo também, né? ó. Eu tenho uma grande amiga, Tiara, eu passei a minha vida indo pra casa dela. Na casa de Tiara sempre teve um bar, sabe aquele bar que tem nas casas antigamente? E tinha uma compoteira cheia de chocolate. Na minha casa não tinha. Eu terminava o almoço, eu já comia o almoço pensando no negócio do chocolate. Tiara não dava a mínima. Falava, você não vai comer um chocolate? Porque todo Ela dia falava, tinha "Não." aquilo ali. Tava lá todo dia, ela não fazia a mínima questão. Eu levantava da mesa, ávida pelo chocolate. E ela não tava que nem tá. aí. Mas aí a gente também não quer dizer que a gente tem que ter em casa. Porque Não, o que não é sim, visto não é porque- lembrado, né? Eu mesmo não posso ter. Então, o que é que eu fiz depois, né, desse aprendizado? O que foi que eu fiz lá em casa com as meninas? Lá em casa, se você abrir a geladeira, você não vai achar um refrigerante. Mas, se ela estiver no aniversário e ela quiser tomar um refrigerante, porque tem também a questão do pertencimento, né? A criança quer pertencer ao grupo. Tá todas as coleguinhas comendo o refrigerante colorido de laranja, ela vai querer tomar, pode ser que ela queira tomar. A minha filha, já vi ela tomando e eu aqui torcendo, aqui calado, não vou falar nada. Fazendo vista grossa. Mas em casa ela não acha. E aí, muitas vezes ela provava, aí tava ali, né? Tá todo mundo tomando, e aí daqui a pouco ela fazia uma cara feia assim e largava. E aí eu torcia. Mas essa intervenção de não sei o quê, isso faz mal, isso dá câncer, isso é péssimo. É péssimo. Né? E a gente vê muita gente fazendo isso. Então, conselho de amigo, nada de muito radicalismo. Dê o exemplo, porque não adianta você falar e você tá bebendo, né? Então, assim, eu acho que o mais potente que tem é seu discurso tá alinhado com o que você faz. Então, não pode, isso aqui não faz bem, não é que não pode, né? Isso aqui não faz bem, papai não usa, é pro seu bem. Ah, pai, sei o quê. E, aqui em casa eu quero ter. Não, aqui em casa não vai ter. Quando você estiver na rua, você pode tomar. Mas aqui em casa não tem, porque eu não quero fazer bem. A escolha é sua. Você tem que trazer a pessoa pro protagonismo, né? Seja criança, adolescente. Lá em casa provaram com 12 anos, os dois. Hoje tomam. E uma coisa que eu sempre falo também para os pacientes e para todo mundo, família, e para mim, é a regra da exceção. Se a gente voltar para a matemática mesmo, né? O que é exceção? É você comer numa semana de 7 dias, o quê? 2 vezes por semana, uma coisa ou outra. Então, isso de não ter em casa é muito importante para essa regra, entre aspas, da exceção. Porque o não proibir, você pode comer um negócio desse, mas na exceção. Agora, a exceção não pode se tornar um hábito, porque aí não é mais exceção. Se você come porcaria 3 vezes por semana, na matemática é praticamente 50% da sua vida. Né? Então, eu falo muito assim, você comer uma coisa eventualmente, né? Então você pode até dar ok para o seu filho, tudo bem, filho, hoje você pode comer isso. Você está concordando com ela ali, ela não está fazendo escondido, mas é só hoje, porque ontem você já comeu, amanhã não vamos mais comer, vamos comer comida de verdade. O que acontece lá em casa, eu faço isso aí, exatamente como você falou, hoje, né? E aí a minha filha fala assim, pai, tô com a barriga doendo. Aí eu fico aqui, né? O que você acha que foi, filha? Ela, eu já sei o que foi, pai. Aí eu falei, o que foi? Ela, eu chupei muito pirulito. Ou então foi alguma outra coisa. E aí eu falo, tá vendo, filha? Você sabe. Aí eu falo e deixo que ela conclua do tipo, toda vez que eu como isso, eu passo mal. E aí eu não vou pegar e empurrar logo um remédio pra ela. Não, óbvio, se for uma coisa absurda, eu vou. Sim. Eu deixo ela lá com aquele incômodo um pouco. Bebo uma água, vamos fazer um chá. Fazer isso, aquilo. Mas fala assim, é por isso, filha, que o papai não gosta que você... O papai não gosta, não. É por isso que o papai fala pra você não... Porque se ela não gosta, fica parecendo que é uma coisa que ela tem que fazer pra lhe agradar, Sim. né? Que também é ruim. Olha a terapia fazendo efeito. E aí, eu falo, é por isso que o pai fala que isso aqui não é legal, não é saudável. Aí ela fala assim, pai, tá bom, tá bom. E aí, se ela quiser comer, ela vai comer, mas com a consciência de que aquilo ali vai fazer um mal. Em algum momento,
né? A gente vai ter essa escolha. Pô, eu quero comer mesmo se passar mal, será que vale a pena? E aí ela que vai ter a liberdade, né? Agora, a gente está falando aqui sobre uma médica dermatologista e um nutricionista, né? Que tem uma sinergia grande aí na coisa do organismo, do corpo, do bem-estar, numa era onde as pessoas estão em busca de uma beleza exacerbada, de um padrão de corpo e de estética e de tudo mais. Eu ainda não vou falar de canetas, eu quero falar sobre essa coisa da ação e reação. O que você come reflete na sua pele. E o que isso para o bem e para o mal. Então, se vocês pudessem classificar para mim hábitos saudáveis ou alimentos que gerem um bom resultado de pele, ou alimentos que certamente darão um mau resultado de pele. E aí eu tô falando de estética, tá, Camila? Eu tô falando não só de saúde, eu tô querendo falar agora com a doutora... Eu vou além do que você tá falando aí, tá. Porque como médico, exatamente. Os alimentos que fazem bem ou mal para você como um todo, porque a pele é um dos seus órgãos, né, que eu estudo mais, e os outros todos. Né? Então, uma coisa que você falou no começo, que você falou assim, mas a pessoa comeu isso a vida inteira e está vivo. Eu escuto essa frase toda hora na minha vida e no meu consultório. Aí eu trago a pessoa para um questionamento que o povo toma logo um choque. Pois é. Agora, você está calculando para 120, para 100? Não, eu não vou viver 100 anos. Eu digo, como assim? Vai se matar? Vai escolher, você tem opção? Porque assim, o organismo está programado para 100, agora já é 120. É a programação. E você conheceu... Eu venho de uma família de tartaruga, né? Meu pai falava assim, tem esquilo, eu venho de uma família de tartaruga, porque eu conheci todos os meus bisavós. 96, 94, até a média da minha família, dos dois lados, entendeu? Então, tem um patogenético aí. Então, assim, uma coisa que eu falo muito, sabe o que é? É você viver bem, é ter autonomia. É viver com autonomia e saúde. Primeiro ficar em pé, andar, lúcida. pegar... Exatamente, entendeu? Então, assim, eu comi isso a vida inteira e estou aqui vivo. Vivo como? Como é que foram seus avós, seus bisavós, entendeu? Exatamente, tomando... Cadê a lista de remédio? Consegue levantar, abaixar, né? Todo dia eu abaixo no chão, levanto. Você consegue andar daqui até ali. Então, assim, eu vi o envelhecer de todos os meus avós e bisavós, que são tartarugas, né? Mas tem toda essa coisa da mobilidade, gente, se eu vou viver 100 anos, meu Deus, eu já fico logo pensando. Se eu vi o povo viver até quase 100, eu tô para 120, né? Então, eu preciso viver bem até lá. E no que depender de mim, eu vou fazer. No resto, o que pode acontecer aí, a gente vai ver. Então, eu acho que é importante isso, a pessoa pensar, né? Que, poxa, eu vivo na média. Curtir como se a gente fosse morrer amanhã, mas também se cuidar como se a gente fosse viver eternamente. Então, essa classificação, voltando, dos alimentos in natura, processados e ultraprocessados, eu acho que é uma coisa... no meu ver, muito bacana. O que é comida boa, que você perguntou? Para a sua saúde, para os seus órgãos, para a sua pele. É comida de verdade. É comida de verdade. E aí, natureza. E o que é comida de verdade? Sabe por que essa classificação é muito boa? Porque eu vou trazer um exemplo bem fácil aqui de entender. Um dos grupos alimentares que eu acho mais fantástico e que tem relação com a pele são as frutas. Pronto, você pegou eu ia lhe falar dela. Porque quando você falou de açúcar, eu fui pra piscina. Porque meu problema é esse aí. Calma, mas olha só. Tô falando de fruta, de você chupar a fruta. Quando você pega uma fruta e processa, você pode transformar a fruta no ultraprocessado. Já não é mais fruta. Não, eu quero falar de fruta in natura. Não, entenda. Então, essa classificação do in natura, processado e ultraprocessado, deixa claramente fácil de se entender que, assim, comer um morango não é a mesma coisa que comer a geleia de morango. Sim. É melhor comer um morango. A geleia de morango. O suco não é igual, né? Então, o suco não é igual. Então, assim, quando você vai processando... E aí, se você come uma bala de sabor morango... Lascou, aí não tem nada de morango. Se você chupa um picolé de sabor morango, que é sabor morango... Iogurte de morango. Tá mais não tem morango ali. Entende? Então, assim... Mas Daniel falou que é importante comer fruta e o iogurte é de fruta de morango. Então, quando vem com essa classificação... Não, mas então eu não ia fazer a minha pergunta. Falando de fruta, vou falar de fruta aqui, porque às vezes eu ouço de médico, às vezes, dizendo, restringindo fruta. Tá louco, não é? Eu quase caio dura. Quando a pessoa restringe fruta e vegetal são antioxidantes, né? Vitaminas, minerais, antioxidantes variados. E a gente é um país que tem a maior biodiversidade do mundo. A gente tem fruta que não se acaba mais. A gente chegou a ver como a natureza é perfeita. Repare, tem disso. Sazonalidade. Sim. Né? Cada estação do ano você tem a fruta X, Y. E eu falo assim,
Aí a pessoa, mas eu tenho problema com açúcar. Não, você tem problema com açúcar. Você não tem. A frutose, que é o açúcar que está lá na fruta, né? Eu Com a digo fibra, assim, só né? de eu pensar, eu já gastei. Porque sua célula precisa de energia. Então, esse açúcar natural, que é a frutose, o que quer que tá com seja... a fibra junto ali, Exatamente. que tá com os antioxidantes, tá Que com água, né? Que hidrata bastante também, né? Você consegue comer 100 maçãs? Não consegue. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, e também você não consegue... precisa, né? Você Não consegue comer precisaria 2 se tivesse- melancias? Quem consegue comer Não, 2 mas melancias aí eu de quero. vez? Eu não ia Entendeu? fazer essa pergunta, eu falei, isso não é na pauta, eu vou perguntar Não, para vai Daniel ter- isso depois. Mas vocês falaram de fruta, eu vou falar. Todo mundo fica dizendo para eu restringir fruta. E se você for comer uma fruta, tem que comer uma oleaginosa depois. Aí o que é que eu quero lhe dizer? Ontem eu passei o dia em casa. Eu não saí. Aí eu almocei, normal, um feijão verde com carne e uma salada. Quando chegou de tarde, de manhã cedo eu fui levar minha filha para a escola, eu passei na minha feirinha que eu gosto de comprar, e aí eu cheguei pro meu freguês e falei, meu irmão, e aí, cadê o umbu gigante? Ele, dona Lara, o umbu já tá acabando. Você Chegamos conhece no caqui. Quando ele chegou no caqui, eu falei, meu amor, você falou do que eu mais... Aí, para É o que é resumir... mais doce. Não, ontem de tarde, eu comi 2 rodelas de abacaxi, porque na minha casa, a fruta fica cortada na geladeira. Eu falo mais para acessível, minha né? funcionária, Carol, eu só te peço isso, deixa basta a ter, laranja tem que estar descascada, a fruta... Você aprendeu isso com quem? Com meu nutri. A melancia cortada, o melão cortado, fica tudo nas vasilhas, assim, sabe? Eu amo abrir minha geladeira e ver ali, ó. Resultado, ontem eu comi, ontem de tarde, 2 rodelas de abacaxi, 4 caquis pequenos desse tamanho. A pessoa é ansiosa também, pô. Eu podia ter comido uma barra de chocolate. 4 caquis. Muito E de melhor noite, caqui. e de noite, eu tomei aquele iogurte Sim. 2 em 1. Sim. E acho que eu joguei umas mangas dentro, uns pedacinhos de manga dentro. Quer dizer, mas eu fiz uso ontem de 3 tipos diferentes de fruta, sendo que Ótimo. caqui eu comi 4. Aí daqui a pouco eu parei pra pensar, cacete, não comi uma oleaginosa. Você tá seguindo muitas regras. Porra, mas eu Não é amo não é fruta. tanto assim. Eu amo fruta, toda fruta. Mas repare, ó. Agora equilíbrio. tá na jaca. Olha só, bora ajudar. Foca aqui. Equilíbrio. Olha só, a fruta, na minha opinião, a fruta é um alimento maravilhoso. Você pode comer uma fruta por e dia. Que não nada, pode cara, um ter bocado. restrição de fruta. Tá Agora, vendo isso óbvio errado. que você não vai comer só fruta Não. e não vai comer as outras coisas, porque realmente no equilíbrio, vamos lá, para o carboidrato, a proteína, realmente é bom. Você não vai comer só fruta, que você não vai ter as outras Sim. coisas, né? Mas o que me impressiona é a mesma pessoa que restringe fruta, coloca whey. Lê o ingrediente do whey, entendeu? Porque você precisa comer proteína. O whey é ultraprocessado, gente. A enorme maioria dos wheys. Estou errada? Outro dia eu fiz uma pesquisa, porque eu tomo whey, tá? Então... E hoje em dia tem uns que tem sabor doce de leite, Pois não é. sei o quê, pererê, parará. aquele Uma negócio das daquela dicas da minha chocolate. pesquisa foi essa. Tem que ser whey sem sabor. Já elimina boa parte dos processados que tem ali dentro. Então, equilíbrio. Né? Como é que a pessoa restringe numa fruta e coloca um ultraprocessado? Então, aquilo que você perguntou, o que é que vai lhe fazer bem e o que é que vai lhe fazer mal? O alimento in natura vai lhe fazer bem. O ultraprocessado é o que mais vai lhe fazer mal. E o que está no meio do caminho, você come com moderação. Mas eu tô indo na balança. Agora não pode só um fruta, caqui né, ou um Lara? chocolate. Eu vou comer o quê? Eu vou comer o caqui, meu amor. Lógico. E eu Ah, tomo lógico. prazer em comer As calorias fruta. não são iguais. 100 calorias de caqui no seu corpo não é processado da mesma forma que 100 calorias de chocolate. Então, não são iguais. Uma outra coisa que é um outro ponto de vista é o seguinte: o nosso corpo, ele obedece e ele é regulado pelo ambiente. Provavelmente ontem, estou supondo, tá? Ou foi um dia que você se desidratou mais, ou estava mais quente, ou você de repente, sei lá, treinou. Quando o ambiente está mais quente, a gente tende, o nosso corpo ele pede coisas que refresquem, que tenham mais água, que é uma salada crua, que é uma fruta. Vá para o frio. Você vai querer comer uma coisa quente, uma carne, um ensopado, uma sopa, um chocolate, uma oleaginosa. Então, assim, no calor de Salvador, você se entupir de oleaginosa não é uma boa ideia. Não é mesmo. A digestão não é a mesma coisa. A digestão no calor é muito mais lenta. E aí, se você for para a Ayurveda, por exemplo, ele fala que fruta tem que ser comida sozinha, pura. E aí, porque assim, pro Ayurveda, e aí assim, eu nem concordo nem discordo, mas eu acho que cada um tem que testar isso e fazer sentido. Eu já testei comer fruta pura e separada e eu senti diferença. Eu me senti melhor, mais confortável comendo a fruta pura. Por exemplo, chegar no meio da tarde e chupar 2 laranjas ou comer 3, 4 caqui e não comer o caqui
depois do almoço, logo depois de ter comido a carne. Não, sei o nem quê. foi depois, Então, foi no meio da tarde. por quê? Foi meu Porque lanche. lá, que é uma medicina que eu respeito, e uma das minhas fontes de inspiração, eles falam que não é só comer a fruta, é como essa fruta vai ser digerida. E isso tem a ver com sua saúde de modo geral e com as combinações, entende? Então, assim, pode ser que tenha gente que não perceba que não tenha nada. Pode ser que tenha gente que coma o caqui depois de comer carne e que fique Indigesto. zorra. Aí tem duas frutas que podem ser que saiam dessa exceção, que é o mamão e o abacaxi. São duas frutas que têm enzimas, né? Que quebram proteína. Inclusive, é a papaina do mamão e a bromelina do abacaxi. Se você pega um abacaxi, espreme em cima da carne e deixa lá, derrete a carne. A papaina é vendida na indústria porque quebra a proteína. Então, talvez essas duas frutas possam se comer. Eu comi o abacaxi de sobremesa. Isso é uma das As duas perguntas que rodelas mais de abacaxi fazem, foi porque- depois da carne, mas não foi pensado. Mas foi é porque... digestivo. Aí e a deu- Ayurveda também é uma fonte de inspiração muito forte para mim. E as pessoas me perguntam muito também essa mesma Legal. coisa. Mas a Ayurveda restringe fruta. Não é que a Ayurveda restringe fruta. É exatamente isso que você falou. É o jeito de usar a fruta. Então, priorizar frutas digestivas depois de refeição e as outras frutas longe de refeição. Mas eu acredito também que é isso muito em sazonalidade, porque a Ayurveda foi criada onde? Lá na Índia, em outro contexto. O que é que achava lá? Né? A mesma coisa, você vem para cá, o que frutas você acha aqui? Então, vamos também transferir para o contexto daqui. Perfeito. Frutas vermelhas, por exemplo, a gente não achava aqui na Bahia. Hoje a gente já acha, porque está vindo fresco de Mucugê, de lugares que tem outro clima. Né? Mas antes, não. Uma vez eu viajei e pedi, eu paguei uma fortuna num prato de frutas exóticas. Quando chegou, era o quê? Mamão, manga. Eu falei, nossa, que exóticas. Agora, sim, é bem verdade também que ao longo dos anos, as frutas elas estão sendo selecionadas, não modificadas geneticamente, mas selecionadas pela agricultura, pela agronomia, para serem as mais doces. Então, a uva, tem uma uva hoje chamada Deliciosa, lá em Petrolina, que me apresentaram um dia desse, o nome é algodão doce. A fruta, a uva você põe na boca, na hora que você morde, faz plac, ela explode, crocante e doce, minha amiga. Eu não consegui comer um cacho inteiro. Eu falei assim, ó, zorra, naturalmente doce. E aí, o que acontece? Antigamente, os povos antigos selecionavam o alimento pelo valor nutricional. Então, assim, a fruta podia ser azeda, mas era mais nutritiva, porque tinha mais vitamina C. Hoje é selecionada para ser gostoso. E nem sempre o que é gostoso é o mais nutritivo. Então, infelizmente, isso acontece, entendeu? Vou falar de novo do Japão. Eu voltei do Japão agora. Eu comi um morango no Japão. Eu comi um morango no Japão que eu nunca. Eu paguei $1 em um morango. Um morango. Porra, como é tá o talo. Cara, mas não era tipo assim. É porque eu comprei porque eu falei, eu vou provar, porque não. Mas esse morango que eu compro Deixa eu aqui, te que falar um entrega negócio. toda terça-feira, Mas de lá de Mucugê. Ah, mas eu conheço, Ave eu Maria, conheço, é eu uma conheço, coisa eu conheço, assim. eu conheço. Tem dias, como tudo, né? Sazonalidade. Mas tem dias que vem uma coisa que é É, diferente. aí é no- Mas o que é doce pra Que é você não é doce pra mim, suculento. não, Aí amigo. é no pico da safra, deve ser. Mas aproveitando fruta, que a gente não sai da fruta, eu acho que eu lembrei aqui da segunda dica. A primeira dica, então, que a gente pode dar é o quê? Alimento que vem da natureza. A segunda dica é variedade. É comer de tudo um pouco. As Porque cores, se né? você ficar só ali na você tá fruta, nessa vida, essa né, vibe. você vai ficar realmente aí. Sim, Você claro. não pode ficar só na fruta. Cadê o carboidrato, a proteína, as Isso, outras isso. classificações? Então, a dica também outra é variedade, né? Variedade de grupos e de cores também, né? Eu queria falar só de duas frutas para finalizar a fruta: abacate e açaí, velho. Amo. São duas frutas que têm gordura, que não sobe muito a glicemia. As frutas vermelhas também são top demais. Mas abacate e açaí são duas coisas que eu não... Você come abacate eu com o quê? Puro? Eu como puro, eu como... Com mel? Não, com mel não. Eu como ele puro, mas Eu pode adoro ser. com mel. Eu como ele com ovo, eu como ele na salada. Não, eu como na salada muito eu na salada. como. Mas pra comer doce. Bato com pra leite, comer- um leite eu coloco um de pouquinho de castanha. açúcar de coco ou açúcar demerara. Fica uma delícia. Eu É, gosto fica- assim. Eu aprendi a comer pouquinho. com leite e açúcar, né? Muito bom. Eu aprendi Eu a comer como com vitamina de açúcar. abacate, mas eu como ele muito na salada. Guacamole, Eu amo. guacamole com peixe, então, assim, eu só tô trazendo Agora, e porque o é uma açaí? fruta. Outra coisa também. Outro dia, Aí a que lá em procedência, casa né? todo Tem que mundo saber. ama açaí. Agora, tá difícil Eu comer vou lhe açaí dizer. na rua hoje em dia. Eu viu? vou lhe Não, dar o esqueça na canal. rua, No esqueça na rua, shopping, esqueça você na não rua. acha eu vou mais lhe dar o açaí. canal. Eu tenho o canal Você também. acha Não, açúcar você com vai nome ter de que provar açaí, e eu vou te né? mandar de presente. Eu tenho o canal do açaí. Ah, então eu quero também, tá? E o sorvete também. E eu bato açaí O com mel. sorbet. O açaí que eu faço. Eu também, eu quando bato com faço, banana faço e mel, assim. pego a banana, congelo.
banana bem madura, aquela já quase preta, a casca, que aí fica bem doce, né? Não precisa adoçar tanto. Põe um pouquinho de mel e aí jogo um pouquinho na granola. Ou eu como às vezes com amendoim. Eu gosto de comer com amendoim torrado. Porque o açaí in natura de verdade, que eu comi lá e a gente é na magro, Amazônia, né? A gente tem que comer caloria, porque senão a gente fica muito seco. Eu tenho muita caloria. Então o açaí é uma caloria cheia de nutrientes. Exatamente. E o da Amazônia, então... O açaí da Amazônia lá... Eles comem lá salgado, né? Exatamente, é salgado, porque o açaí ele não é uma fruta doce. Não, né? zero doce. Então eles comem no prato salgado e também com açúcar. Mas hoje em dia, aqui, se você for no shopping, você não consegue comer açaí. Você come açúcar com o nome de açaí. E não é só açúcar, não. Tem o emulsificante, tem coisas para render, né? Para fazer volume. Eu compro o açaí grosso, que é o açaí que tem 20% de sólidos de açaí. É difícil achar, é gosto de terra. E é o açaí de verdade, o açaí grosso. Ele lá, inclusive lá em Belém, eu estive lá na COP, né, palestrando, e eu comprei 25 quilos de açaí. Trouxe um isopor. Até hoje eu como açaí. E aí eles, se for comer como a gente come aqui, eles dão risada. Porque o que a meninada tá comendo é açúcar. É tipo um fast food, sacou? Exatamente. É uma casquinha de açaí. Vamos para as canetas? Vamos para as canetas. Vamos, porque agora também todo o Congresso de Dermatologia tem uma sessão. Deve estar bombando no consultório, né? hein? Bombando. Olha, bicho, eu acho que o problema do universo vai ser flacidez e sarcopenia, né? Eu quero que você conteste uma frase que eu vou dizer agora. Que eu ouvi outro dia, eu tô usando essa frase. Passou dos 40, tá magra, esqueça. É Monjaro. Não vou. Me tire dessa lista, né? Mas acho que eu sou. Não, você também, olha só. Não, eu tomei, pô. Deixa eu lhe falar. Sim, você tomou. Porque você é curiosa, você não precisa disso. É bom que Lara fala a verdade. Não, eu tomei. Sim, eu tomei, olha, eu passei uma barra pesada de coluna. Eu ganhei muito peso por causa de um excesso de corticoide. Eu tomei... E não pode se movimentar, né? Tudo dói. Isso. Eu tô com esse problema. Inclusive, eu tô de atestado médico aqui. Eu tomei muito corticoide em outubro, novembro. Eu cheguei a pesar, em dezembro de 2025, o que eu pesei para parir meu filho Pedro, 64 quilos. E eu engordei 9 quilos na gravidez de Pedro. Então, assim... Que foi bem abaixo da média, né? Mas eu engordei as 3 vezes. Ideal, os 3 que eu engordei mais foi a Alice, que eu engordei 12. Mas a média, João e Pedro, 9 quilos. Agora, eu ganhei peso e eu enchei muito. Eu tenho foto de um evento que eu fiz em 2025, mas eu não quero ver isso. Eu tô redonda, ninguém me disse nada. Falei, não tive uma amiga pra me dizer, oh meu Deus, tá enorme. Que nada lá. Resumo da história, tomei a dose mínima por pouco tempo, cheguei no peso e não tomo mais. Mas vamos voltar mas então para o que a gente falou aqui agora, o quê? Não proibir. Então, não é falar mal de caneta, né? Mas eu quero que alguém fale mal, você sabe por quê? Porque o algoritmo só mostra os benefícios, que melhora as taxas de fígado, que melhoram... A única coisa que eu ouvi de contraindicação, que eu escuto assim pessoas, eu não devia nem estar dizendo isso aqui, mas eu vou dizer assim para mim, só precisa fazer um exame de pâncreas, porque o risco é pancreatite. No meio popular, o que roda é isso, sabe? E não deve ser só isso, Daniel. Tem uma problema. Coisa que a gente tem em comum aqui, Camila, a nossa comunicação é sempre acolhedora. Eu posso até, no meu íntimo, você vier perguntar para mim, eu vou falar, não faça isso aqui. Mas eu não posso dizer que todas as pessoas não devam tomar isso, porque existe muita gente que não tem a doença. Não tem, às vezes, a mesma mentalidade, o sangue no olho de fazer exercício, às vezes não pode. Cada caso é um caso, tá? Então, hoje, eu sou mais flexível em relação a isso. Eu penso da seguinte forma. Se você vai usar isso, use com a orientação de um bom médico, de um médico que se preocupe com a sua saúde, com responsabilidade, saiba dos prós e contras, e se for fazer, faça bem feito. Procure saber como é que você come, o que você deve comer, o que você deve evitar. Procure saber entender que você precisa fazer um treinamento de força, porque senão você vai ficar magra e sem músculo. E aí depois você vai recuperar a gordura e não vai recuperar o músculo e vai ser cada vez um resultado... Enfim, eu acho que é melhor falar isso do que isso é coisa de que não tem disciplina, que não tem isso, aquilo. Não. Se você puder não fazer, não faça. Mas se você quer muito fazer, faça e busque
O melhor caminho, né? Eu também acho que isso deve ser usado, né, como uma maneira também de incentivo, mas nunca dissociado do que a gente está falando aqui, que é hábitos de vida. Né? Não pode ser dissociado. Então, não existe da mágica. medicina integrativa. Exatamente. Não substitui, então, né? Lembra, a medicina integrativa é o remédio junto com o bem-estar. Então, você precisa do remédio porque é isso, a sua vida realmente foi para um lado que você engordou, não consegue sair daquilo ali. Tudo bem, vai usar o remédio. Mas se usar o remédio sozinho, a mesma coisa que eu falo na acne também. Se você tomar um Rocutan, uma isotretinoína, né, sozinha, pode ser que a gente não atinja os mesmos resultados do que se você fazer uma mudança alimentar junto. Então, a mesma coisa da caneta. Tem duas coisas que me chamaram muita atenção nessas canetas e que hoje é discutido em congresso. Né? Uma é a sarcopenia, que realmente é perda de músculo. E isso é importante para quê? Porque eu acabei de dizer, pra longevidade. Longevidade, você precisa ficar em pé, você precisa andar, se movimentar. Né? E os músculos de todo o corpo, mas da perna e tudo mais. Se você perde músculo, e a partir de, sei lá, de 30 anos em média, né, a gente não consegue mais formar tanto músculo quanto antes. Então, é importante, desde sempre, você fazer exercício para estimular, né, esse músculo que está ali e também alimentar aquele músculo ali. Então, realmente é importante para quem está usando caneta e para todo mundo, mas para quem está usando caneta, principalmente, não pode deixar de fazer exercício e comer proteína. Essas duas coisas. E outra coisa é vitamina também, porque já tem vários relatos de desvitaminose, que é problema de vitaminas. Muito baixa, come tão pouco que o pouco que se come não é o suficiente para poder você atingir as necessidades diárias básicas, em termos de concentração, né? Já tem um monte de relato de déficit de vitamina D associado à caneta. Então, tem que ficar atento com tudo isso. Se no conjunto, né, a pessoa faz exercício, se alimenta bem. E vou lhe falar, dos efeitos colaterais é a falta de energia para a atividade física. Tem gente, eu pelo menos... Não é nem que a pessoa seja relaxada, não. É porque ela não tem disposição, força, né? Não tem força, não tem disposição. Perde completamente, tem gente que deprime. Mas eu acredito que vão evoluir no sentido de encontrar novas drogas que vão ter menos esse efeito colateral de enjoo também, né? Eu agora, nesse verão, conversei com muita gente, muitas amigas, muita gente que chegou pra mim e falou, pô, Daniel, eu tô usando e tal. Pô, e aí o que eu ouvi demais foi, tô magra, tô bem, mas tô passando mal pra caramba, eu tô todo dia mal-estar, eu tô aqui enjoadíssima, tô aqui parecendo que eu tava num barco. E aí eu fiquei viajando, eu falei, porra, bicho, que custo é esse? Né? Será que vale a pena? Eu me questionando, né? Será que vale a pena? Porque assim, tem o desgaste, tem o cansaço, que não é prazeroso você na academia lá ficar se desgastando. Beleza, é um mal-estar, entre aspas, ali, que me traz um dia inteiro de disposição, total, de energia, de olhar pro espelho e gostar do meu corpo, de me sentir forte, de ter energia para acompanhar meu filho, enfim, fazer mil coisas, carregar minha filha. Como é que eu vou? Aí eu vou ter uma aparência disso, sem eu ter nada disso. Porque não é só a aparência que a musculação, o exercício traz. É o sentimento mesmo, assim, de, sabe? Eu tenho energia aqui vamos fazer o que agora? Vamos aqui para onde? Correndo. E aí você tá magro e você tá assim, abatido, tá tipo, sem vontade de fazer nada, sem tesão pra vida, sabe? É isso que eu questiono e fico, pô, será que vale a pena tanto assim? Tem que estar só bonito na fita e eu acho que eu senti é mais importante do que... Isso é um pouco do bem-estar que você fala, né? Exatamente. Eu acho que isso é um pouco de tudo que a gente está falando aqui e de como a gente vive, que você falou. Não é só o discurso. É o que a gente acredita. Isso vem de família, mas também de muita disciplina e de escolhas. Quando você, né, tem essa percepção de que você é o dono do que acontece com você. É o protagonista, então, né? Da sua saúde é você. A gente... Não é a Camila que como médica que é dona da sua saúde. Tipo, exatamente. Não é ela que vai dizer, é você. Eu vou falar um monte de coisa, mas você vai para casa, é você com você mesmo. E essas escolhas, às vezes as pessoas olham, né? Ah, mas você tá sempre magra, você faz o quê? Gente, eu faço, sei lá, eu faço o que eu faço todo dia, faço coisas normais. Cuido da minha saúde, cuido da minha alimentação, cuido do meu sono.
Ah, mas não é fácil. Não é fácil, nem para mim. Não é fácil para mim também, não. A gente estava falando disso hoje, quando chegou aqui, né? Que a gente estava falando, mulher... Quem disse que é fácil? Não tem nada fácil nessa vida. Exatamente. E mulher Desista, aceite, mulher ainda né? é pior que homem, né, não, Lara? Porque, oh, meu Deus do céu. Tem os hormônios, que a gente vai falar aqui em outro episódio, a menopausa, que já estamos na perimenopausa, mas independente de época, mais nova também, né? Mulher é lua, o homem é o sol. A mulher, ela é cíclica. Então, não tem jeito. Não é todo dia que você acorda com esse sangue no olho para ir fazer o exercício e buscar o balde. Eu imagino. Eu tenho 4 irmãs, 3 irmãs. Não é? Tem dias que tudo que eu queria era ficar na minha cama aqui, mesmo eu sendo uma pessoa que faz exercício e tal, tudo que eu queria. Mas eu fico na cama? Não fico na cama. Não se dá, não pode. Exatamente. Se ficar na cama, o couro tem que levantar. Agora eu queria responder a pergunta. Eu queria falar um monte de coisa, né? Eu pensei aqui, vamos falar de intestino, quero falar de cocô, quero falar de um monte de coisa, mas vamos agora para a pergunta. Camila respondeu lá no primeiro episódio, o que é que você precisa ouvir do seu médico, mas você não ouve? Eu quero que você responda e eu quero que você tente me responder também. Você não está mais na clínica, infelizmente. Mas você fez clínica durante muitos anos. Então, assim, o que que você pensa que geralmente os nutricionistas não dizem aos seus pacientes e que deveriam dizer depois de tudo que você estudou e de tudo que você vive com a natureza, com tudo mais? Então, você, por favor, primeiro, repita aí para quem ainda não viu o primeiro episódio. Começou por Daniel. O que é que você nunca ouviu do seu médico, mas você precisaria ouvir? Então, o que você precisa ouvir do seu médico lá na prescrição, junto com os medicamentos, que é importante, sim, comer bem, escolher alimentos reais, ter uma relação boa com a alimentação, dormir bem, movimentar o corpo, não é nem esporte, é movimentar o corpo, ser uma pessoa ativa, sua relação com os outros, sua relação com a natureza, ter contato com a natureza, né? Pisar o pé no chão, fazer coisas que tragam bem-estar. E isso é tão importante para a sua saúde quanto o uso de medicamentos, quanto preciso. E você? Perfeito. Falou quase tudo, né? Primeiro que eu vou falar aqui, como é que é a pergunta? O que você deveria ouvir do seu médico? Do seu nutricionista. Tá. E você não ouve. O que eu acho que a gente não ouve como paciente não é porque seja escondido, o médico, ou o nutricionista, ou o profissional, o que quer que seja, não é que ele esconde e, eu não vou dizer isso, tá? Não é isso. É que talvez ele não perceba, ou ainda não perceba, que isso tem uma importância, né? Além de você vomitar conhecimento, ou de você impor ali uma dieta, ou o que for, uma prescrição. 2 coisas que foram ditas aqui. Primeiro, uma das coisas que eu acho que falta ser dito é que a gente deve ser protagonista da nossa saúde, da nossa vida, no sentido de, as escolhas são suas, eu estou lhe dando aqui um norte. Eu nunca falei assim, faça aqui 100%, eu espero que você faça 100%. Eu estou dando um norte para você. Então, é com você. Seja protagonista. A outra coisa que eu acho muito importante a gente falar para as pessoas é de que as pessoas... ninguém conhece o seu corpo mais do que você mesma. Se você acha que não conhece ou ainda não conhece, é porque você não está tão consciente disso. Você está um pouco desconectada. Então, a gente precisa aprender a reconhecer os sinais de fome, de saciedade. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo assim? Por que hoje eu estou alegre, hoje eu estou assado? Se autoconhecer, entendeu? E aí, isso é fazer uma turnê por dentro de você, é você fazer terapia, é você comer um alimento e você prestar atenção. Como é que você se sente quando você sai da mesa, quando você come uma feijoada? É diferente de quando você come um mamão? Sabe? É você confiar no seu corpo. Confiar em você. Então, eu, por exemplo, quando eu saio assim na minha rotina, seja, sei lá, fui tomar uma bebida alcoólica, fui para uma festa, ou eu comi um doce, saí da rotina mesmo, de comer uma torta, que eu me permito fazer essas coisas. Né? É certo que 2, 3 dias depois, minha pele muda, eu sinto. Geralmente parece mais cravo, geralmente sai uma espinha aqui na testa. O meu vem logo na hora. E aí eu percebo que são assim 2 ou 3 dias. E uma oleosidade na pele também, eu sinto. E aí eu fico... E aí eu tô me percebendo, eu noto. E aí eu falo, o que foi isso? Aí eu lembro, foi anteontem, foi aquela farra que eu fiz, ou foi isso assado, ou na época eu estava usando muito... Eu estava na praia, no carnaval agora, usando muito protetor solar, e eu não estava tirando o protetor solar. Era tanta praia que eu dormia e não passava sabão no rosto. E aí a pele oleosa. Aí minha irmã falou, você tá
tava com um protetor solar, aquela máscara meio marrom, dormindo com aquilo, imagine. E assim, tomando banho todo dia, tá? Mas acorda de sunga, dorme de sunga, sabe? Em Boipeba. E aí isso é percepção. Isso é você se olhar, se conhecer, entendeu? Eu estava já indo atrás da alimentação. Então, é isso. Se conheça, sinta, se perceba. Isso a gente precisa trazer essa consciência para as pessoas. Não é só o que o outro fala e você não faz parte daquilo. Né? E aí é um pouco do que a gente falou lá no primeiro episódio, Daniel não ouviu, porque a gente gravou nesse instante, que é você guardar um tempo para você. Né? Para você se cuidar, para você se perceber, para você se sentir, para você ver o que é bom para você e o que não é. Porque é o que você disse, uma coisa que é bom para um não necessariamente é para outro. O alimento que dá em um corpo não é igual no outro. A forma como você digere, como você reage é diferente, né? Por isso existem e esse eu acredito diferentes. Que é o meu trabalho com estética. Meu trabalho com beleza é voltado 100% para isso aí. É para a pessoa se cuidar. É a beleza ligada ao amor próprio, ao autocuidado e não à imposição, né, de padrões estéticos impostos pela sociedade ou pela mídia, o que quer que seja. Então, a base do meu trabalho é exatamente isso que você falou. E o que eu acho diferencial seu, Camila, assim, vindo de fora aqui, é que você... eu admiro muito isso em você. Você é aquela médica que você não come a pilha do... Vamos traduzir, né? Porque já falei que come a pilha aqui é coisa de baiano. E você... a mulher chega lá, às vezes, com autoestima baixa, ou o homem também, enfim, né? Não vamos generalizar. E aí, chega lá, eu quero fazer isso, fazer aquilo, quero botar botox assim, no corpo inteiro e tal. E aí, Camila, tem um médico que conheço muitos que são assim, que é o gênio da lâmpada. A pessoa, desculpa, fala aqui, qual é o seu desejo? E aí o médico faz o desejo. Eu quero 1 litro de botox. Toma aqui 1 litro de botox. A Camila fala assim, não. Vem cá, outro médico. Não precisa. Ou é muito pouco. E esse cuidado é o que todo mundo deveria ter, né? Seja eu sei que tem um monte de gente que vai embora por causa disso. Eu comparo muito. Mas os que ficam, exatamente, os que ficam. Cuidado, entendeu? Os que ficam pro resto da vida. Eu comparo Camila com Jair, meu cabeleireiro. Porque às vezes eu chego lá, Jair, meu cabelo tá ficando escuro. Eu não vou fazer. Se você quiser, procure outro profissional. Porque eu não vou fazer, seu cabelo não vai fazer luzes não mais vai ficar bom, né? Não adianta. Você quer fazer, procure outro. Eu só vou fazer, aí vai no computador, olha, daqui a 8 meses. Eu vou ficar, vai ficar. Comigo vai ficar 8 meses. Camila é a mesma coisa. Eu não sou essa paciente que peço pra mudar a cara. Eu digo a ela, ainda digo mais. Se você mudar minha cara, eu dou seu nome na metrópole. Mas ela não tem perfil de paciente, né? O paciente também reconhece seu médico e vice-versa, né? Exatamente. As pessoas vão se reconhecendo. Que é isso. Eu sei que tem um monte de gente que vai embora. Mas é isso mesmo. E a gente tá tanto ouvindo falar sobre... E a gente tem tá ouvindo tanto falar sobre a reversão dos procedimentos, né? Que eu acho até que poderia ser uma pauta. A gente vai falar nessa de complicação. A gente vai falar no episódio de complicação. A gente tá vendo tanta gente que botou demais e agora, não se reconheceu, mas volta a fita. Tirando o procedimento, né? É sair do detalhe e ir pro todo, que eu digo. Porque a beleza, para mim... passa muito longe da matemática da beleza. A beleza é algo subjetivo. Tem gente que a gente olha e não reconhece. Fala, meu Deus, essa pessoa é fulana? Não é. É fulana. A beleza, inclusive, se você for ler no dicionário, não tem nada a ver com matemática de beleza, né? Tem gente que tem a boca de cima maior, embaixo maior, igual. Enfim, não tem matemática. Eu acho que é você sair do detalhe. Eu digo isso para o paciente. Mas tem uma linha. Se você for ficar mexendo em cada detalhe, não é sair de perto, ir para longe do espelho, é ver o todo. Porque a beleza vem de dentro da pessoa. Ninguém é tão simétrico assim, né? Pelo amor de Deus. Tem um nariz maior do que o outro, o olho mais baixo. Se eu fosse entrar nessa onda aí... Exatamente, aí ia ficar feio. Pois é, mas aqui vamos ficando para esse segundo episódio. Falamos aqui sobre a relação na medicina integrativa da pele, da saúde com o alimento. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa mesma medicina integrativa, mas pensando na questão da respiração. Fica aí, porque o próximo episódio também promete. Até lá. Obrigada, Dan. Valeu, muito obrigado aí. Um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo sempre.